Boa noite a todos. Bem-vindos. Tô vendo aqui se tá ao vivo, tudo certinho. Hoje São Pedro liberou a live, né? No Rio de Janeiro, não sei de onde vocês, cada um aqui se conecta, né? Pelo Instagram. Mas aqui no Rio de Janeiro a gente tá tendo dias de muita chuva. Tem sido complicado a vida digital. Deixa eu ver se tá tudo funcionando. Se alguém estiver por aí, já me fala sobre o som, se estão me ouvindo bem. Pra gente falar um pouco nessa noite, nesse sabadão aqui, estamos aqui, né? Falando de autoconhecimento, falando sobre a jornada Volver, falando sobre círculos da autenticidade, sobre autoconhecimento, sobre esse retorno para nós mesmos, né? Que a gente ganhe esse resgate, na verdade, esse poder pessoal, que é o que a gente busca hoje, né? Pra gente se sentir forte e empoderado na vida. Que a gente tenha esse poder sobre nós, pelo menos, né, gente? Porque o resto a gente comanda muito pouco. Bem-vindos, bem-vindas, falem aí pra mim. Aqui pra mim, não sei se tá um delayzinho, não tá aparecendo ainda ao vivo. Mas acredito que algumas pessoas já... agora tá mostrando. Eu tô sem fone, acho que tá tudo ok. Mas tá dando só um delayzinho. Então vamos lá. Essa live vai ficar gravada durante um tempo, pelo menos até na segunda-feira à tarde, até às 17 horas. A gente vai ter esse primeiro momento. Pois eu tô divulgando aqui a mentoria Volver, que é todo esse processo que trabalha os círculos da autenticidade. A gente teve a primeira live onde eu explico um pouco da metodologia, né, dos temas que vão ser abordados nessa mentoria, que se propõe a fazer um resgate pessoal na vida de cada um, para que a gente ingresse o próximo ano, na verdade, né, que a gente comece o próximo ano, porque os encontros ao vivo ficaram para janeiro. É um lançamento, né, é um momento onde esse conteúdo se organizou para mim e eu tô oferecendo para vocês, para ser essa guia. Então, essa mentoria, ela vem para poder te dar esse lugar de resgate pessoal, né, de um reencontro consigo mesmo, de um lugar mais profundo, né, para que a gente possa pegar 2025 mesmo na cabeça, na cintura e tocar nossos projetos para frente e resgatar essa autoestima, esse valor próprio, né, esses sonhos abandonados, né, esses ideais, revisitar esses ideais que a gente construiu até aqui e poder reformular, né, recriar esse espaço interno aonde a gente possa colocar o nosso eu mais autêntico na nossa vida, né? A gente sabe que a nossa construção, principalmente da infância, que acaba tendo resquícios, né, e total influência na nossa vida adulta, comanda as nossas decisões e os nossos centros de escolha. Então a gente precisa sempre, com as terapias, com o autoconhecimento, né, com quem tem essa conexão com a espiritualidade, tá se observando, olhando para as sombras, olhando para as crenças limitantes, né, olhando para esses pontos cegos nossos, para que a gente possa ter um centro de escolha mais unificado, conectado com a nossa essência. Para que a gente consiga perceber que a gente está construindo uma vida autêntica, uma vida onde a gente está, de fato, implicado, inserido nela. Porque o que acontece na maioria das vezes é a gente entender que a nossa vida parece uma construção automática, onde a gente tem pouco poder de ação, tem pouco poder de autor, né? E ficamos mais à mercê dos acontecimentos que vão chegando, e aí vai sendo aquela bola de neve, a gente vai resolvendo um pepino aqui, vai dando continuidade aqui, vai fazendo o que a sociedade ou que o entorno conduz como uma verdade, como o passo mais adequado a seguir, né? E a gente vai se embolando, os anos vão passando, e de fato a gente não se sente presente na autoria da nossa própria história, do protagonismo da nossa própria vida, né? Então a mentoria Volver, ela traz esses temas pessoais, internos, né? Para serem integrados, né? Para serem olhados, para ganhar de você mesmo um olhar, uma atenção, para que você mesmo possa se reconstruir, né? Aqui eu sou terapeuta, eu trabalho online, trabalho presencial também, já tenho uma trajetória de olhar para mulheres e de olhar para pessoas nessa reconstrução, né? Nesse caminho da autenticidade, nesse caminho da integralidade, né? De você resgatar o que é seu, seja poder, seja uma ideia de poder, seja um comando, seja uma ideia de comando, mas que você consiga tomar as rédeas da sua própria vida, né? Quem faz terapia, quem faz processos, imersões terapêuticas, espirituais, e, enfim, já conhece esse processo, já sabe que os resultados de você se sentir mais conectado com a sua essência, com o que te trouxe até aqui, né? Com o que te coloca, que sustenta aqui no mundo, que é a sua espiritualidade. E aqui eu não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade de uma forma geral, que é você se sentir parte de um todo, né? Criado por algo maior, se sentir parte de uma vida com significado, né? E a gente precisa resgatar esses valores, essa vida com significado e nos colocar como parte disso, autores disso, pelo menos no micro, que é a nossa própria vida, que é como a gente direciona, como a gente toma escolhas e que caminhos que a gente consegue trilhar com autoria, né? Com verdade, com autenticidade. Então,
esse é o caminho que a mentoria Volver quer começar a trazer na sua jornada de vida, na sua jornada de autoconhecimento, na sua jornada de olhar para si, de autoamor, né? Dessa atenção a si como prioridade. Então, eu acho que chega um momento na vida da pessoa que ela precisa avaliar, né? Parar para pensar que rumo que ela está tomando, que rumo que as escolhas dela estão, quais são as consequências que as escolhas dela, para onde está levando, para onde esses caminhos que ela vem percorrendo vão trazendo de resultado, e se aquilo de fato está ancorado num sentimento interior, num sentimento mais profundo, e se aquilo de fato está refletindo a vida que ela deseja ter. É óbvio que existem as interrupções do destino, né, e dos caminhos, existem os problemas aleatórios que chegam, mas a gente percebe também que até isso, muitas das vezes, são os lugares, tanto internos quanto externos, que a gente acaba por se colocar, por não se conhecer, né? Então, hoje eu trouxe um tema aqui, eu botei um tema aqui da live da expressão autêntica, né, nessa jornada Volver, que são essas lives que eu estou fazendo agora no período de dezembro, mas pra gente trazer mais sobre o tema, né, mais sobre o que a gente aborda dentro da mentoria, mais sobre esses círculos, né, que abrangem os círculos da autenticidade, como eu falei na primeira live. Quem não teve acesso pode pedir, pode mandar um direct falando eu quero, e aí eu mando o link, mas a gente tem aqui nos destaques, se eu não me engano, da mentoria Volver, tem um history onde eu divulgo a live, que ela tá salva no YouTube, vocês podem ver também, tá bom? Depois eu vou deixar também no history, novamente, a primeira live, para vocês entenderem toda essa metodologia, né, todo esse conceito que surgiu para mim, que são os círculos da autenticidade, que abarcam todo esse processo, né, de você trazer todos esses conteúdos, os primeiros conteúdos que são as feridas da infância, né? E depois as feridas ancestrais. E o terceiro, que é lá o círculo da autenticidade, onde a gente integra esses dois círculos, círculos das expressões, círculos da vida, e que a gente já se adequa às frequências, né, energéticas, a gente já vai para um outro estágio interno de consciência nossa, para que a gente possa, de fato, estar manifestando e entrando na sintonia mais autêntica que a gente merece de si mesmo, manifestar em si mesmo. Então, é tudo isso que a gente está vendo aqui e que eu tenho tentado trazer aqui para vocês da maneira mais clara possível, porque é diferente estar dentro de um processo, né? Tá ali comigo, tá ali numa reunião, tá ali num ambiente mais voltado para que aquilo seja assimilado, com exercícios, com acompanhamento, com outras pessoas junto. Mas a gente vai fazendo esse caminho também aqui através do Instagram, porque se a gente tem esse meio, esse canal de comunicação, para que chegue as mensagens em quem realmente precisa, ou quer, ou deseja ter essa mudança, né, na sua própria vida, né, construir essa mudança interna, resgatar em si o seu poder pessoal, a sua abundância dentro dessa vida, né? Então, eu trouxe essa semana, tô trazendo aqui, abrindo aqui para eu poder não esquecer nada direitinho. Na verdade, eu fiz uma colinha aqui da Brené Brown, que ela faz um vídeo, né, trouxe um recorte de uma entrevista que ela faz com um programa, um talk show, acho que no Texas, se não me engano, a moça, a apresentadora chama Mary. Enfim, tá descrito no Rio todas as informações. Mas a Brené Brown é uma palestrante, ela trabalha com lideranças, ela é autora de best-sellers maravilhosos, como A Coragem de Ser Imperfeito, A Coragem de Ser Você Mesmo. Então ela trata muito desse tema, de você fazer um auto-resgate, de você voltar para sua essência, de você dar esse lugar a si, a sua vulnerabilidade, né? Ela faz levanta uma bandeira muito potente contra a ideia de perfeição no ser humano, né? Que é da onde surge os sentimentos que mais paralisam a nossa vida, né? Como culpa, vergonha, que faz a gente parar de manifestar o nosso poder criativo, né? Que faz a gente parar de manifestar qualquer nível real de poder. Porque você entrega, de fato, quando você não se permite ser vulnerável, ser imperfeito, você entrega a sua vida a uma maneira para que seja aprovado externamente. Então, você imagina que se você está num núcleo aonde seja aceito XYZ atitudes, é assim que você vai se portar, é isso que vai ter valor para você. São essas atitudes que vão ser as valorosas, as valiosas. E se você vai para um outro ambiente aonde, naquele contexto, seja XYZ o modelo de perfeição, aí você ali entrega aquele modelo de perfeição. E o que de fato há em si de autêntico e verdadeiro em continuar perpetuando uma vida onde o teu maior objetivo é agradar ou esconder o fato de você não dar conta de ser perfeita aos olhos de todos o tempo todo, aliás, de não dar conta de ser perfeito porque você é humano. Simples assim, né? E a gente hoje já conhece tantos estudos e a gente sabe como a vulnerabilidade é aquilo que justamente vincula o ser humano. Não é na perfeição que você gera vínculo.
Então, ela fala muito desse processo de desumanização, né? De como a gente tem perdido o poder do vínculo por essa desumanização, né? Por essa desfiguração da natureza humana, né? Do fato da gente, de fato, não ter o poder de ser perfeito. E ela traz isso de várias formas. Se vocês pesquisarem aí, Brené Brown, vocês vão ver muitas pessoas aqui que acompanham aqui, devem conhecer o livro A Coragem de Ser Imperfeito. Se não, por favor, leiam, procurem, pesquisem. E A Coragem de Ser Você Mesmo também, que conversou muito e toca muito também no tema dos Círculos da Autenticidade que eu trago para vocês. É uma nuance, né? Porque quem viu a primeira live, mas não tem problema se não viu, vai entender que quando eu falo Círculos da Autenticidade, eu não estou falando só de um aspecto qualitativo da personalidade, né? Os Círculos da Autenticidade, ele seria uma camada interna sua, que abarca duas camadas anteriores, né? Que é a camada do círculo da vida, que são as feridas da ancestralidade, que a gente carrega dentro de nós, que são esses campos de repetição, para quem conhece um pouco de constelação, mas quem não conhece também consegue entender. Campos de repetição é aonde a gente é levado para atitudes e para histórias da nossa vida, né? Contextos aonde a gente sempre acaba entrando em repetições, entrando em padrões aonde, por mais que você faça atitudes diferentes, você sempre cai naquelas mesmas dores, você sempre cai naqueles mesmos desfechos, de maneira diferente, você sente aquela dor. E quando a gente consegue perceber, né, que a gente está tendo um padrão dessa maneira, aonde, um exemplo aqui prático para não ficar tão, né, assim, não sei se, por exemplo, se você tem desde do início da tua vida amorosa, seus relacionamentos amorosos, se sempre, vamos lá, você é traído no relacionamento, né? Por exemplo, quer conhecer o cara ou a mulher em contextos diferentes. Uma vez foi na festinha, outra vez foi no grupo de estudos, outra no trabalho. Enfim, queira, de qualquer forma, a maneira como você conhece, começa ou conduz o teu relacionamento, independente disso, o desfecho é ser traído. Aí você percebe ali que, né, se você para observar isso, e, obviamente, fazendo uma autoavaliação, né, gente? Entendendo ali, né, onde a gente também tem as nossas parcelas. Eu não tô nem falando de ser culpado, né, de ser traído. Mas, enfim, a gente também fazendo a nossa avaliação das nossas sombras. Mas a gente entender, independente de ser traição ou não, mas entender que há um padrão. Meus relacionamentos sempre acabam porque eu sou traída. E quando a gente percebe isso, a gente percebe que tem algo ali que parece que não está mais nas nossas mãos. Parece que, independente do que a pessoa faça, aquele desfecho sempre volta a aparecer. É quando a gente, às vezes, quando a gente tem coragem, a gente admite ali, né, que não está sob o nosso controle mais, que há algo maior, uma força maior que nos leva a esse campo de repetição. Então é isso que a gente observa muito nas constelações familiares, né, em vários contextos. Aqui eu estou trazendo só o de relacionamento, numa questão X, mas que a gente, quando vai pedir ajuda, quando a gente vai olhar isso mais a fundo, a gente consegue perceber uma raiz ancestral, algo que, no tempo e espaço, no corpo emocional de todo um clã, né, essa transgeracionalidade que a gente ouve tanto hoje dizer, né, na era da internet, né, que com a gente falando ao vivo aqui no Instagram, a gente hoje em dia já sabe que não existe mais, assim, aquela coisa de você ficar bitolado, de não acreditar em energia, né, de não acreditar que as coisas à distância possam acontecer. E hoje em dia, com a epigenética, com tantos estudos avançados, a gente já percebe que dores também viajam através de gerações. Então, isso é o olhar dos círculos da vida, que a gente olha para essas feridas ancestrais e a gente percebe, nesse círculo da vida, aonde estão os campos de repetição em que nós, como partes pertencentes a esse clã, né, ali inseridos em todas aquelas forças que regem a nossa existência aqui na vida, né, na Terra, nesse ambiente, o que ali está em desordem, em desequilíbrio, para que a gente pare, né, que a gente tenha que passar por essas repetições para que a gente dê um olhar e ilumine essa dor que em algum momento ancestrais anteriores possam ter vivido e passado por isso de formas diferentes. Então, quando a gente consegue reconciliar, olhar para quem veio antes e entender que essa dor viajou e fazer você a sua própria cura pessoal, você consegue fazer a liberação para você seguir sem ter que carregar essas dores ancestrais, essa dor, pelo menos ancestral, e poder fazer novas escolhas no presente. A gente dá um olhar e ressignifica, né? E faz um novo caminho diante dessa dor que foi vivida por outros ancestrais, por outros momentos emocionais, que não aquele que você está vivendo agora, a sua vida, né? Que você pode ser autor e co-criador. E tem o círculo das expressões, que é o círculo anterior, que é onde ali, depois da construção do círculo do eu, que é aquela primeira estrutura psíquica, ego, inconsciente e consciente, a gente tem essa pequena
esse pequeno círculo lá dentro, né, do círculo das expressões. Então, esse círculo das expressões é o quê? Que foi o resultante do que foi concebido ali naquela sua construção da psique. Então, esses sistemas de defesa, e mais abarcados com tudo que os seus ancestrais também viveram, e esse corpo emocional vai trazer a sua expressão. E essa expressão, ela tem dois comandos ativos. Ela tem o comando de potência e o comando de resistência. Acontece que, muitas das vezes, a maioria das pessoas não conhecem qual é a sua potência e nem qual é a sua resistência. E muito menos que tipo de expressão, de fato, foi produzido na sua psique, nos seus sistemas de defesa, para que você hoje manifeste como é seu comportamento, como você pensa, age e sente. E, quiçá, como as outras pessoas que estão ao seu redor, seus companheiros, seus sócios, seus clientes, funcionam. Como eles se expressam de uma maneira geral, que aqui eu não estou falando de expressão só no campo da fala. Expressão como sentir, agir e falar, ou seja, o seu comportamento. Então, ali, quando a gente percebe qual é a nossa expressão, quando a gente ganha esse conhecimento, né? A gente tem uma ferramenta que faz isso pra gente. A gente conhece vários autores que falam de feridas emocionais, né? Eu aqui, como analista corporal, me baseio muito nos traços de caráter de Reich, né? Então, é mais por aí que é a minha tendência a olhar para as feridas da infância. E a gente consegue trazer uma ferramenta onde você percebe a sua expressão. Primeiro, que você entender como é a sua expressão, ela já te retorna para um lugar de poder pessoal, que já começa a trazer uma luz, um novo caminho. Porque, perceba, exemplo, se você tem uma expressão que é de destaque, de encanto, de comunicação, só que você viveu num ambiente onde aquilo era rechaçado, onde as pessoas eram mais introvertidas, ou um exemplo, né, um ambiente com conceitos e crenças religiosas onde estar em evidência, querer chamar atenção, querer estar, enfim, em destaque, fosse rechaçado, né? Ah, tá querendo aparecer, tá querendo ser amostrada, né? Era como falavam antigamente. E que, na verdade, se para você essa seria a sua potência, ou seja, é aquilo que o seu corpo, que a sua energia produziu de modo a sobreviver, de modo a te lançar para frente, a te dar uma potência nessa vida, e você não pode usar. Exemplo. E aí o que acontece com a sua expressão? Ela vai sendo pressionada. E o contrário da expressão é a depressão. Então, você vai juntando uma vida onde você não se apropria daquilo que você tem, né, de dons e tesouros pessoais, tanto essenciais quanto aquilo que você ganhou, de acordo com as marcas que vieram para sua vida. Você vai se encolhendo dentro da própria vida. E você vai perdendo a força vital e a força de prosseguir. Então, o que acontece quando você consegue ganhar esse conhecimento sobre a sua expressão, né? E depois entender, de fato, por que determinadas coisas podem não estar acontecendo na tua vida da maneira como você gostaria. Porque, às vezes, a sua expressão, ela vai estar num comando de resistência, ao invés de um comando de potência. E aí, aquele, por exemplo, voltando ao exemplo anterior, aquele que deveria estar brilhando, encantando, e sim em lugares de destaque e evidência, porque foi moldado e forjado para isso, e isso vai levar ele a estar no estado de flow, de fluência, para que ele, sim, em respiração, em atividade, né, e em recurso e de potência, para conseguir acessar as suas dores essenciais e poder fazer suas curas pessoais e prosseguir, né, a ponto de estar integrado com todas as suas dores. Mas ninguém faz isso se não puder estar na potência, se não puder estar na tua ferramenta que foi criada para que você possa ter essa mola propulsora do teu ego, da tua estrutura psíquica interna e emocional. Então a gente foi forjado para ter todas as ferramentas nas nossas mãos para que a gente possa fluir com abundância. Só que alguns conhecimentos estão sendo disponibilizados agora. A nova era está chegando. E ela está pedindo que a gente seja mestre de si mesmo. Então a contribuição aqui, minha, independente, sim, sou terapeuta aqui, vendo meu trabalho também, mas independente disso, nós sendo mestres de nós mesmos, a gente sempre vai dar lugar ao outro de manifestar também a sua própria autenticidade. Porque quando você está integrado consigo, você não está mais perseguindo o que você espelha no outro, né? Quando você olha para alguém e aquilo te incomoda demasiado, é muito provável que aquilo seja uma sombra sua e que você não consiga, não dê conta de ver no outro, né? Então, quando a gente deixa de fazer esse espelhamento aonde alguém vira o objeto daquilo que você rechaça em si mesmo, então você consegue trazer a sua própria luz, e quanto mais gente iluminada nesse mundo, mais a gente consegue iluminar o outro.
Quanto mais a gente olha pra gente, quanto mais a gente percebe a nós mesmos, quanto mais a gente ama e integra tudo que tem em nós exatamente como somos, mais a gente consegue manifestar a nossa verdade e mais a gente consegue ver e enxergar a verdade do outro com amorosidade, com paixão, com carinho, com misericórdia, com compaixão, né? Então são esses caminhos aqui que a Mentoria Volver quer abrir para você, quer oferecer para você. A gente vai ter 6 encontros oficiais, a gente tem um grupo de acompanhamento em conjunto, né? A gente tem vários exercícios ao mesmo tempo sendo trabalhados durante, né, o intervalo dos encontros. A gente tem o Círculo das Expressões, que já foi gravado, mas que vai ter outro agora em janeiro, que vocês vão poder participar também. Vai ter um e-book que é Descubra a Sua Verdade, com toda essa estrutura das expressões autênticas, para que você possa se guiar também, ter uma coisa palpável para que você vá. Então a gente tem todos esses bônus e tem o bônus mais especial. Existe uma mentoria que chama Recriar, que é a mentoria que olha e que diz a você qual é a sua expressão, né? E que faz todo esse trabalho de acompanhamento também, um alongamento, né? De trabalhar expressão a expressão, o que você precisa para que você possa fazer essa integração. E todos que entrarem na mentoria, os primeiros inscritos, vão ganhar essa revelação de qual é a sua expressão. E com o guia, que é o e-book que está lá dentro, você vai saber conduzir ao mesmo tempo que você vai estar dentro de uma mentoria, ali sendo acompanhado por mim durante esse tempo, né? A gente vai estar num período junto, acompanhado, desde a hora que você chegar até o dia 16 de fevereiro. Os encontros serão em janeiro, serão os encontros ao vivo. Mas o que eu queria trazer aqui, o que eu ainda quero trazer para vocês aqui, falando um pouco dessas questões que a Brené traz, né? Que ela fala muito também sobre essa não negociação de si, né? Ela traz assim no trecho, né? Ela fala, não ande pelo mundo procurando evidências de que você não pertence, porque sim, você sempre vai encontrar. Não ande pelo mundo procurando evidências de que você não é suficiente, porque sim, você sempre vai encontrar. Aí ela diz, né, que ela pode negociar um contrato, um assunto, um contrato, um assunto, qualquer coisa com você, mas que ela não negociaria ela mesma, né? Quem é ela? Porque ela tá certa de quem é ela, porque ela sabe quem ela é, porque ela trabalhou em si para entender quais eram as suas sombras, quais eram as suas feridas, quais eram as feridas ancestrais, para entender a vida, como se deu para ela, como foi o contorno moral que ela ganhou e o que isso de fato traz de experiência para a vida dela. Então ela se conhece o suficiente para entender, gostar, amar e honrar o eu dela. Então é esse lugar de autenticidade que a gente quer chegar, para que a gente não tenha que negociar com alguém quem somos nós, para que a gente não tenha que negociar com alguém quando alguém diz, para que aquilo não chegue em você, alguém dizendo uma inverdade sobre você e você de fato perdendo tempo, energia e sabe-se lá quantos anos, às vezes, por palavras atravessadas e o que você acredita como reais sobre si. Para além disso, o autoconhecimento sempre vai levar a gente para lugares de manifestar, de fato, a criatividade que a gente veio para ter. A criatividade que a gente precisa para tudo nessa vida, né? Eu não tô falando criatividade aqui só como arte, apesar de também ser artista, porque a arte faz parte. Mas aqui, a criatividade é uma habilidade humana. A criatividade você precisa ter criatividade para tudo. A criatividade para lidar com as relações humanas, a criatividade para lidar com o seu trabalho, a criatividade para lidar com a sua vida cotidiana, com seus colegas, com a sua casa, com a gestão da sua casa, com a gestão do seu trabalho. Entrou aqui Rita Borges, gestora. Olá, passeando aqui. Boa noite. Então são todas essas questões que a gente deixa de ter esse poder pessoal quando a gente de fato não tem o conhecimento de si mesmo, né? Então o trabalho dos círculos da autenticidade e da mentoria Volver, ele é justamente para te devolver ali, primeiro, para te informar, né, para te ensinar sobre que essas feridas existem e quais são elas em si, para você reconhecer quais são essas feridas em si, né? Primeiro você tem que ganhar o conhecimento, depois você ter o reconhecimento, para depois você iluminar cada passo da tua jornada, se integrando, né, e assumindo ali as suas feridas. Porque quando você consegue olhar para aí, você consegue colocar o seu contorno, você consegue criar um molde pessoal dentro daquilo que você conhece. Se você continua no desconhecimento, na inconsciência, você não consegue criar aí a sua moldura pessoal, né? Só um minuto. Acho que já voltei. Nem sei se saí. Enfim, como eu estava dizendo, quando você faz essa reconciliação, né, quando você encontra as suas feridas, o conhecimento primeiro, já vai te despertar um lugar pessoal onde você consegue ter contato consigo mesmo, com aquilo que você, às vezes, da maioria das pessoas, nunca acessou, né?
E depois a gente vai para os círculos da vida, onde a gente entende quais são as leis do amor que regem esse corpo emocional que eu falei anteriormente, que atravessa, através de gerações, como um campo de dor, como uma herança de dores emocionais que não foram vistas e que acabam trazendo influência dentro da sua vida no hoje. Então é assim que a gente olha para esse campo da vida, porque são estruturas ali, né, que tem um regimento de forças, leis da vida, né, que a gente fala, quando a gente cita, né, Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, que ele diz sobre as relações humanas e familiares estarem sob as leis, né, sobre o regimento dessas leis, dessas forças, na verdade, que trazem o fluxo da vida, que trazem o equilíbrio para a vida ou não, né, que são o pertencimento, a ordem e o equilíbrio de troca, esse dar e receber da vida, né, esse vai e vem das trocas humanas que a gente faz no nosso trabalho, nas nossas relações, né, e tudo mais, nos nossos relacionamentos amorosos, nos nossos relacionamentos de amizade, e a gente vai ver ali como isso se deu, como isso acontece e se insere na nossa vida no hoje. E para além disso, a gente vai conseguir resgatar, nos círculos da vida, lá dentro da mentoria Evolver, a gente consegue resgatar a postura, a gente consegue aprender a postura com que a gente lida com os percalços da vida, enfim, não só com os percalços, mas a postura que a gente segue para a vida, que a gente pode olhar para a vida, né? Como a gente consegue se colocar numa presença pessoal, numa posição reverente diante da vida e diante dos que vieram antes, para que a gente possa liberar o nosso fluxo da vida. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, se você for para uma primeira aula ou em qualquer contexto onde esteja explorando isso, você já vai ver. É muito comum, a gente está quase sempre fora do nosso lugar. Quase sempre ocupando um espaço, um papel na família, e isso vai propagando para os nossos outros lugares, para as nossas outras relações, relações de trabalho, relação de amizade. A gente já começa fora do lugar no nosso sistema familiar, às vezes lá do passado, desde criança, e segue com aquela postura até a vida adulta, e isso vai reverberando, sabe-se lá quando. E aí quando você vê, chega um momento da tua vida que sua vida está toda complicada. Às vezes é no trabalho, às vezes é nas finanças, às vezes é no campo familiar, e às vezes é tudo isso ao mesmo tempo. Então, e aí a gente vai fazer uma constelação e vai ser uma mágica? Não, óbvio que não. Óbvio que não. Tudo é um processo. Então aqui, eu nem estou falando propriamente da constelação, de fazer uma constelação. Aqui a gente usa a filosofia da constelação, o olhar sobre as leis, as forças do universo e das relações humanas que regem tudo isso, para que a gente tenha essa postura, para que a gente adote essa postura. E não necessariamente a gente está indo para a prática da terapia complementar, né, da terapia breve ali que são feitas, né? Mas aqui eu tô falando mais sobre como o olhar para a vida se dá. E aí eu uso a base das constelações familiares. Esse é o meu círculo da vida, esse meu conceito que a gente já viu na primeira live. Quem precisar depois ver aí nos destaques vai conseguir encontrar, tá bom? E depois a gente vai para esse círculo maior, né, quando a gente integra esses dois, né, quando a gente vai passar por essas aulas, as duas primeiras das expressões, depois as duas dos círculos da vida, a gente vai para a parte frequencial, né, para a parte energética, para a parte onde a gente se vê como parte do todo de uma maneira mais global, de uma maneira mais espiritual, não no sentido religioso, mas a gente vai olhar para a energia, para a frequência, para tudo isso. Então, ali a gente vai para as técnicas energéticas, né? E para tudo que a gente conhece, para tudo não, mas para uma boa parte que a gente conhece de explicações quânticas, de leis herméticas, de explicações de frequências de, por exemplo, das emoções, né? Cada uma vibração, para a gente entender o que as consequências, né, dessas feridas, das feridas ancestrais, das feridas da infância, e do que a gente, de fato, diariamente fica vibrando, como que está a nossa vibração, né? Por exemplo, se você passa mais tempo do seu dia pensando em coisas que você sente medo, em coisas que você sente culpa, como estaria ali numa escala, a gente vai ter vários exercícios lá dentro da mentoria, então você vai conseguir fazer essa escala pessoal, você vai conseguir se entender ali dentro para ver até você conseguir encaixar na sua frequência da sua autenticidade. Então, é esse processo que a gente quer chegar na mentoria Evolver, realmente pra gente fazer um reset, né, na nossa personalidade, pra gente fazer um reset nesse poder pessoal, né, pra gente poder recomeçar de uma maneira mais forte, que eu, de uma maneira, quando esse conhecimento chegou de uma forma organizada pra mim, eu senti a vontade de expor para todos, de expor para vocês um caminho para esse retorno para si mesmo, né? E hoje estou oferecendo de guiar vocês nesse caminho, ali durante esses encontros, para que a gente possa fazer um recomeço, né? Um reset, a gente possa ganhar uma consciência, ir nas consciências, né, que a gente deixou e que foram geradas no passado, às vezes muito antepassado, e conseguir criar novas imagens dessas consciências, né, e conseguir trazer pra gente um olhar mais atualizado, para que a gente expresse a nossa expressão autêntica, para que a gente, de fato, não deixe na mão de ninguém a nossa verdade, que a gente saiba o que está dentro,
né? E são processos que eu vivi, de fato. Eu não somente estudei para poder aplicar para vocês. Tudo que eu ofereço, inclusive aqui, nesse perfil, que vem sendo movimentado há pouco tempo, né? Eu tinha meu trabalho off, mas aqui a questão do digital tem chegado devagar na minha vida, tudo bem. A gente aqui está falando da coragem de ser imperfeito e da delícia de ter a vulnerabilidade a nosso favor, porque sem ser vulnerável a gente não tem a menor condição de ter vínculo com alguém. Então aqui eu quero convidar vocês a fazer parte desse caminho que eu estou construindo aqui dentro do Instagram, trazendo um pouco do conhecimento que eu venho já há um tempo produzindo no off e construindo no dia a dia com os clientes, né, com as pessoas que chegam para mim, em rodas de mulheres, em cursos e tudo mais, mas muito também com a vivência, com a minha vivência pessoal, que todos esses processos, eu só digo para vocês que esses processos são processos que funcionam porque eles me fizeram retomar ao meu lugar de saber quem eu sou hoje, de saber qual é a minha verdade, de entender. Obviamente nada tá pronto, né, gente? A gente tá sempre tirando camadas, mas hoje já há algo em mim que eu não negocio de uma maneira muito plena, de uma maneira muito forte, de uma maneira muito segura. Há algo em mim que é muito conhecido de mim mesma. Muito conhecido de mim mesma. Muito com um senso de apropriação muito forte. Então, é preciso que isso seja passado para frente. Que existem caminhos. Existe o círculo das expressões, existe o círculo da vida, existe a maneira como a gente trabalha energeticamente, frequencialmente, né? Com ferramentas que todos hoje conhecem, ferramentas energéticas, para que tudo isso se alinhe e integre. Tá bom? Então hoje eu vou ficar por aqui com vocês, vou dar uma boa noite para vocês, trouxe mais um pouco de todo esse processo. Se vocês precisarem de tirar qualquer dúvida relacionada à mentoria Volver, os encontros começam em janeiro, a partir do dia 5 de janeiro, mas todas as outras dúvidas vocês podem tirar aqui no grupo das interessadas na mentoria Volver, lá você consegue tirar todas as dúvidas. Também temos o link aqui para compra, que também tem uma página que dá todos os detalhes certinhos de tudo, como tudo vai acontecer, tá bom? Se precisar falar comigo pessoalmente, não se escondam, falem comigo, eu adoro conversar, então vai ser um prazer receber a sua dúvida e vai ser um prazer te guiar nesse processo a partir de janeiro. Então você pode botar aqui no link da bio também, no Fale Comigo, ou fazer qualquer tipo de contato, gente. Estamos num lugar onde a gente está numa rede social, a gente vai conseguir se encontrar, tá bom? Uma boa noite pra vocês. Hoje fica aqui um pouco da minha explanação sobre a expressão autêntica e eu quero deixar um último recado pra você relacionado à expressão autêntica, que é pra você não desistir. Pra você não desistir de resgatar em si o que de fato você já sabe que não tá integrado, que você já sabe que tá faltando uma parte sua a vir pra esse mundo, a vir para sua manifestação, a vir para sua vida, para que você crie essa autoria, né, do seu protagonismo na tua história, para que você consiga escrever uma vida, criar uma vida onde você de fato se sinta no comando, né, se sinta autora dessa vida. Então, se você já se sente há um bom tempo dessa forma, sem ter ali a sensação de que as coisas estão acontecendo através das suas escolhas, com verdade, com presença, você pode ter um acompanhamento, você pode ter alguém que vá contigo dentro desse caminho, dessa jornada, tá bom? Eu sou a Laura Marini, eu desejo pra você uma ótima noite e eu te espero na mentoria Volver, te espero por aqui, numa próxima live, nos nossos posts e vamos nos falando por aqui. Um beijo, boa noite.